Na última monarquia absolutista da África, seres gigantes esculpem a terra. Com uma força bruta e dimensões massivas, eles moldam seu ambiente, criando um mundo para animais de todas as formas e tamanhos. Este é o reino onde algumas das espécies mais ameaçadas da África prosperam. Estas são as savanas da Suazilândia selvagem. Horizontes selvagens da África. Suazilândia selvagem. Um elefante solitário se alimenta nas florestas ribeirinhas da Suazilândia. Ele está derrubando árvores para alcançar as folhas mais suculentas. Nenhuma outra espécie, além dos seres humanos, tem a habilidade de mudar seu meio ambiente neste mesmo grau. Sendo assim, os elefantes são considerados uma espécie-chave. Ou seja, animais que são chave para a sobrevivência de muitos outros. Derrubando ou matando árvores, os elefantes abrem espaço para gramíneas e outras vegetações. E eles não são os únicos paisagistas trabalhando nas savanas da Suazilândia. Os rinocerontes brancos têm um efeito quase tão dramático no ambiente. Mas enquanto os elefantes afetam a paisagem, os rinocerontes cuidam do jardim. Este bebê tem apenas 10 meses de idade, jovem demais para sair de perto de sua mãe. Ele recém começou a comer capim e continuará a mamar por cerca de mais um ano. Pesando tanto quanto um carro grande, os rinocerontes brancos são formidáveis. Mas este filhote ainda tem muito para crescer. Então, por enquanto, é melhor ficar perto da mamãe. A Suazilândia é um pequeno reino cercado pela África do Sul e por Moçambique. De todos os países da África Austral, este talvez seja o mais conhecido pela sua abordagem implacável em relação à caça ilegal. Animais grandes como elefantes e rinocerontes são muito valorizados aqui, o que significa que os vibrantes ecossistemas do país estão prosperando. De vastas savanas cobertas por grama e algumas árvores a densos matagais ribeirinhos.
Plantas e animais, tão grandes quanto pequenos, estão florescendo graças aos paisagistas da Suazilândia. Os elefantes são os arquitetos da vida selvagem mais importantes da Suazilândia. Eles se alimentam tanto dos pastos no solo quanto das folhas nos galhos. Suas trombas são impressionantes e permitem que eles alcancem folhas a até 6 metros de altura no dossel. As trombas contêm mais de 40 mil músculos, tornando-as extremamente habilidosas. Os elefantes têm uma das dietas mais diversas entre todos os animais da savana. Nada está fora de alcance. Eles são incrivelmente flexíveis para um animal tão grande, capazes de capturar plantas com a graça de uma bailarina. O macho consome cerca de 5% do seu peso corporal em comida todos os dias, quase 300 quilos. Glândulas salivares nas suas bocas e gargantas produzem muco para lubrificar mesmo o material vegetal mais rígido. O sistema digestivo dos elefantes processa menos da metade do que comem. Mas suas sobras são cheias de nutrientes e na savana nada é desperdiçado. Os dejetos frescos rapidamente atraem 2 besouros de esterco da espécie Keper nigroaeus. Existem mais de 2.000 espécies de besouros de esterco por toda a região subsaariana. Eles são a equipe de limpeza da natureza. Estas bolas significam comida para eles e para seus filhotes. O esterco é um produto valioso e estes besouros encontraram ouro. O besouro menor está com dificuldades para formar uma bola perfeita. Os besouros de esterco usam suas patas dianteiras especialmente adaptadas para formar uma bola com os dejetos que encontram. Mas há outras formas de colocar suas patas numa destas bolas. O besouro maior decide que já chega e joga o menor para lá. O mais rápido que consegue, ele rola sua bola para longe, para enterrá-la. Se ele tiver sorte, sua bola atrairá uma companheira que colocará ovos nela.
O elefante continua seu dia, alheio a tudo o que está acontecendo aos seus pés. Os elefantes têm um impacto enorme na paisagem. Eles derrubam árvores, criando espaços abertos na vegetação densa que são benéficos para muitas outras espécies. A grama toma conta destes espaços, criando um mosaico de habitats. Mas se houver elefantes em excesso, este comportamento mata árvores demais, reduzindo a diversidade de plantas na área. Na Suazilândia, os elefantes gostam especialmente das acácias nigrescens, conhecidas pela sua casca nodosa. Alguns acreditam que os elefantes comem a casca desta árvore por causa das suas propriedades naturais de cura. Mas este comportamento tem consequências severas para a árvore, já que ao perder a casca está automaticamente condenada à morte. No entanto, mesmo troncos danificados oferecem abrigo. As cobras da espécie Philothamnus semivariegatus são excelentes alpinistas e se sentem à vontade em árvores quebradas. Elas vivem uma vida solitária, caçando pequenos répteis e sapos. Enquanto as cobras estão aproveitando sua casa nova na árvore morta, outro grande animal está aproveitando a grama que brotou à luz do sol. Os rinocerontes brancos também são conhecidos como rinocerontes de lábios largos. Rinocerontes brancos não têm este nome por causa da sua cor, mas por causa de uma falha de tradução. A palavra holandesa para largos é veet, que se refere aos lábios do rinoceronte. Esta palavra foi traduzida como white pelos primeiros exploradores de língua inglesa, e assim estes animais ficaram conhecidos como rinocerontes brancos. Eles são a maior espécie de rinocerontes e comem apenas grama. Os rinocerontes brancos são a maior espécie que já existiu no mundo. E esta simples planta é a sua única alimentação. Eles são pastadores robustos e podem tolerar até capim velho e seco. Removendo a grama velha, eles criam trechos de pasto onde a vegetação foi podada. Estas áreas são importantes para animais como gnus e zebras, já que estes grandes cortadores de grama estimulam o crescimento de uma vegetação nova, da qual os outros poderão se alimentar. Gnus e zebras muitas vezes compartilham os pastos da savana. As zebras comem gramas mais longas que os gnus e por isso não competem um com o outro pelo alimento. Eles não apenas não competem. Quando a grama é alta demais, os gnus se beneficiam com a presença das zebras. Nesta parte da Suazilândia não existem grandes predadores, porque a área é muito pequena para animais como os leões, que precisam de grandes territórios para se estabelecer.
Mesmo em uma terra sem grandes predadores, os animais nunca perdem seu instinto de correr quando se sentem assustados. O cacu é o antílope mais rápido da África. Eles podem atingir velocidades de até 80 km por hora. Sua agilidade lhes dá uma certa confiança. Quando são perseguidos, eles correm uma curta distância, param para checar onde está o seu perseguidor e então continuam a correr, se acharem necessário. Mesmo os filhotes são super velozes. Eles são capazes de acompanhar o ritmo do rebanho depois de apenas algumas horas de vida. Os pica-bois de bico vermelho preferem hospedeiros menos instáveis. Eles são pássaros icônicos da savana e dependem dos grandes mamíferos para sobreviverem. Os pica-bois comem os carrapatos e moscas de estábulo, que são atraídos pelos rebanhos. Suas garras curvadas são afiadas e perfeitamente adaptadas para se fixarem na pele e no pelo. Caudas curtas e fortes sustentam o pássaro mesmo enquanto ele arranca carrapatos dos lugares mais inalcançáveis. Os búfalos toleram estes passageiros incômodos. Porque em troca de uma refeição fácil, os pica-bois não apenas removem carrapatos que podem trazer doenças, mas também fornecem um sistema de alarme. Se os pica-bois suspeitam de algum perigo, eles soam o alarme e o búfalo se distancia da ameaça. Às margens do pasto, uma manada de girafas está se alimentando nas densas florestas ribeirinhas. As girafas ganham acesso a estas florestas pelos caminhos abertos pelos elefantes e rinocerontes. Os machos são mais altos que as fêmeas e são capazes de alcançar até 6 metros no dossel. As girafas são seres sociais e vivem juntas em grupos abertos. Mas conforme envelhecem, os machos mais velhos tendem a vagar sozinhos. Embora a agressão entre machos rivais possa ser bruta, as fêmeas vivem relativamente em paz. Elas não são perturbadas nem mesmo por uma dupla de rinocerontes brancos formada por uma mãe e seu bebê. Os tufos de pelos nos seus chifres distinguem as fêmeas dos machos. Os chifres dos machos são lisos e geralmente mais grossos.
Enquanto as girafas podem escolher entre as folhas no dossel, outros herbívoros habitam a parte de baixo da floresta. As inhalas vivem uma vida tranquila nos matagais ribeirinhos. Eles são generalistas, se alimentando de arbustos e de grama. Mas esta fêmea está roendo um osso. Alguns herbívoros comem ossos quando sua alimentação está deficitária em minerais. Isso é chamado de osteofagia. Ossos são uma boa fonte de fósforos e de cálcio que a ajudará a fortalecer seus próprios ossos. Ela não engolirá o osso e o descartará quando sentir que ele já cumpriu seu papel. As fêmeas e machos em alas são consideravelmente diferentes. Os chifres deste filhote acabaram de nascer. Só os machos têm chifres, que eles usam para lutarem e se exibirem. Enquanto ele for novo, ele se parecerá com sua mãe. Mas conforme for crescendo, seu pelo escurecerá, ficará mais longo e ele perderá algumas de suas listras. Ele também ficará muito maior que a sua mãe. Os machos desta espécie são 20% maiores que as fêmeas e pesam quase o dobro. Isso resulta em uma nomenclatura diferente. No caso de grandes antílopes, os machos são chamados de touros, enquanto entre os pequenos antílopes, eles são chamados de carneiros. Da mesma forma, as fêmeas são chamadas de vacas e ovelhas. A nomenclatura é atribuída de acordo com o tamanho dos machos e das fêmeas, que varia de uma região para outra. As inhalas fazem parte dessa família, e sua nomenclatura está dividida conforme o tamanho. As inhalas são os únicos antílopes divididos desta maneira. Elas raramente se reúnem em grandes rebanhos. O único vínculo estável é entre uma mãe e seus filhotes. Mesmo depois de desmamarem aos 6 meses de idade, os filhotes de inhala permanecerão ao lado de sua mãe até que ela dê à luz novamente. Nas florestas ribeirinhas, uma família mais unida encontra o seu santuário. É raro encontrar facoceiros na floresta. Eles estão adaptados à vida nas pradarias e savanas, e normalmente evitam vegetações mais densas. Mas estes porcos astutos compreenderam que não há grandes predadores aqui, e que por isso é seguro forragear nos arbustos. Facoceiros são os únicos suídeos que se posicionam de joelhos para alimentar-se. Em decorrência disso, formam calosidades para que o hábito não seja desconfortável. Seus focinhos funcionam como arados e percorrem a terra em busca de raízes e de tubérculos, seus alimentos favoritos. As fêmeas permanecem com suas famílias por muitos anos, enquanto os machos tendem a construir uma vida de independência. Um grupo de facoceiros é quase sempre uma família, e nestes casos é a fêmea que lidera. Ela está levando a família para sua nascente favorita. Poços de água são como ímãs para todo tipo de vida. E o ir e vir de animais gigantes tem repercussões importantes.
Quando chafurdam, eles podem alargar fontes menores e criar pequenas represas. As mães dos rinocerontes brancos têm seu lugar favorito. Elas escapam do implacável sol do meio-dia, mergulhando na água fresca. Os rinocerontes podem ter uma pele grossa, mas eles são sensíveis aos raios solares e podem sofrer queimaduras sérias. Uma camada de lama funciona como um ótimo protetor solar. E também ajuda a remover parasitas. Esta tartaruga é um residente mais permanente deste poço de água. Sua alimentação é diversa e abrange desde sapos até plantas aquáticas. E, eventualmente, inclui carrapatos de rinocerontes submersos. Se for possível, os rinocerontes visitam corpos de águas todos os dias, mas conseguem passar até 3 dias sem se hidratarem. Isso é especialmente importante durante os secos meses de inverno, quando a vegetação contém menos umidade. Jovens filhotes não sofrem tanto porque conseguem a maior parte da água de que precisam direto do leite de suas mães. As fêmeas desta espécie ocupam territórios cujas fronteiras se sobrepõem e geralmente se toleram sem problemas. Mas nas proximidades da água, o clima esquenta. No entanto, a tensão se dissipa rapidamente com o calor da tarde. Simplesmente não vale a pena continuar a discussão. Todos os animais se beneficiam das lagoas maiores criadas pelos gigantes da savana. Mas nenhum deles mais do que os hipopótamos que passam o dia submersos na água. Hipopótamos significa cavalo aquático em grego, mas na verdade eles não têm nenhum parentesco com os cavalos. Seus parentes mais próximos são os porcos e as baleias. Hipopótamos são incrivelmente bem adaptados ao seu estilo meio anfíbio de vida. Suas narinas, olhos e orelhas são posicionados no topo da cabeça. Assim podem respirar, enxergar e ouvir mesmo enquanto quase totalmente submersos. Surpreendentemente, os hipopótamos não se alimentam na água. Eles chafurdam durante o dia, mas à noite eles emergem para pastar nas áreas próximas, criando também áreas de pasto para outras espécies. Seus filhotes nascem sob a água. Seus bebês, inclusive, mamam embaixo d'água. Os hipopótamos só são sociáveis na água e à noite, quando emergem para pastar, permanecem solitários.
Apenas os machos alfa podem procriar. Os hipopótamos só são sociáveis na água e à noite, quando emergem para pastar, permanecem solitários. Para evitar queimaduras solares, seu suor contém um protetor natural de tom avermelhado. Apesar de parecer com alguém que passou tempo demais exposto ao sol na praia, este hipopótamo não está queimado. Os facoceiros também chegaram ao poço de água. Seu tamanho relativamente pequeno faz com que não estejam totalmente seguros. Os crocodilos são alguns dos poucos predadores que habitam esta reserva. Um a um, eles identificam o crocodilo enquanto passam. Quanto maior seu tamanho, menos se tem a temer. E o crocodilo não é mais do que uma curiosidade passageira para os rinocerontes. O crocodilo vê uma oportunidade. E os facoceiros decidem que é melhor encerrar o banho de lama por hoje. Tendo aplicado seu protetor, os rinocerontes voltam a pastar no sol da tarde. Eles se associam livremente uns aos outros e vagueiam pelos campos abertos em pequenos grupos, diferentemente dos rebanhos mais coordenados de espécies como os elefantes e os búfalos. Os rinocerontes negros são menos numerosos que os rinocerontes brancos e pesam a metade. Eles têm também uma dieta muito diferente. E unidos, estes dois fatos significam que têm menos impacto na paisagem que habitam. Os rinocerontes negros têm lábios superiores pontudos e flexíveis, tornando-os facilmente distinguíveis dos seus primos de lábios largos. As duas espécies coexistem nas savanas africanas porque eles têm dietas muito distintas. Os rinocerontes negros são folívoros e usam seus lábios preenseis para se alimentarem de árvores e arbustos. Eles são temperamentais e podem significar um perigo real para um humano a pé.
Eles atacam quando se sentem ameaçados. Rinocerontes têm uma visão pouco aguçada e dependem de seu excelente olfato e de suas marcações de odor para se comunicarem. Pilhas de estrume marcam territórios e também têm um odor que contribui para esta importante forma de comunicação entre os rinocerontes negros. Além de pilhas de estrume, os machos marcam seu território com urina. Eles são os únicos da espécie a fazer isso. As populações tanto dos rinocerontes negros quanto dos rinocerontes brancos estão crescendo, apesar da caça predatória. Mais de 300 rinocerontes por ano são mortos pelos seus chifres, que são muito valiosos em vários países asiáticos. Eles são moídos e usados como remédios tradicionais para curar sangramento nas narinas, derrames, convulsões e febres. Mas os chifres dos rinocerontes é apenas queratina, a mesma substância que compõe a unha humana, e não tem nenhuma propriedade medicinal comprovada. A escassez de rinocerontes e a alta demanda por produtos à base dos seus chifres faz com que os chifres destes animais valham mais do que o seu próprio peso em ouro. Se a caça predatória continuar neste ritmo, o futuro dos rinocerontes na África será incerto. Graças a políticas agressivas, os rinocerontes da Suazilândia estão a salvo por enquanto. É comum que rinocerontes tenham feridas na pele causadas por um verme parasita que vivem nas suas pilhas de esterco. Embora pareçam desconfortáveis, essas feridas abertas não afetam gravemente a saúde do rinoceronte. Rinocerontes usam apoios para se coçarem e removerem carrapatos e outros parasitas, especialmente de cantos e dobras difíceis de achar. A tarde se encaminha para o fim. Na água, 4 búfalos idosos chegam para se hidratar. Membros mais velhos como eles já não são bem-vindos no rebanho e foram expulsos pelo macho dominante. Eles vivem vidas solitárias e se reúnem em pequenos grupos de no máximo 4 ou 5 membros. Búfalos idosos são chamados de Daga Boys. Daga é um termo local para lama. Eles são conhecidos por seu temperamento difícil.
E são os velhos resmungões da savana. Mais ouvidas do que vistas, as fracas cristatas vasculham as folhas da floresta ribeirinha que rodeia a pequena lagoa. Elas se beneficiam do ir e vir em torno da água, já que os animais reviram o solo com seus cascos. Este grande grupo é formado por vários casais monogâmicos. Eles permanecem unidos por segurança e se atêm a seus habitats florestais preferidos. Elas se alimentam de uma dieta variada de frutas e sementes, e até mesmo larvas e insetos. Elas frequentemente seguem os macacos vervet e comem pedaços e migalhas que caem do topo das árvores. Quando há água disponível, os elefantes vão até ela ao menos uma vez por dia. Eles bebem até 40 litros de água e usam suas trombas para sugar até 9 litros por vez. Eles têm um olfato excelente, considerado 4 vezes mais sensível que o dos cães de caça. Como os rinocerontes, os elefantes também sofrem nas mãos de caçadores. Estima-se que 35 mil elefantes sejam mortos a cada ano na África. Mas, na Suazilândia, eles são protegidos, garantindo que o seu papel vital no ambiente não seja interrompido. As savanas da Suazilândia abrigam tanto animais grandes como pequenos. Cada um deles com um papel essencial para o equilíbrio deste ecossistema. Grandes espécies-chave criam um mosaico de habitats diversos.
gigantes vulneráveis prosperam sob a proteção do rei. A vida é abundante. Este é o Reino Selvagem da Suazilândia.